O Espaço PUC está de volta e hoje nossa conversa é sobre a dependência química. No bloco anterior, vimos a repercussão do problema que afeta muitas famílias. Bom, continuando a nossa conversa, no bloco passado eu encerrei falando da ajuda. Quando é o momento, Carlos, de pedir ajuda? Então, é até delicado. O Lúcio comentou, ele não pediu ajuda, foi uma imposição e deu certo no caso dele, né? Tem locais que não aceitam de forma alguma se a pessoa não quiser. Então, assim, pedir ajuda, eu acho que é um ato quase que de humildade que todos nós temos que ter, mas é muito difícil para uma pessoa que está, vamos dizer, enfurnada, está assim, lá no fundo do poço, naquele momento, notar essa necessidade de pedir ajuda, né? É a hora mais importante de pedir ajuda, é a hora que ele está lá no fundo do poço. Mas reconhecer... Não reconhece. Então, eu acho que se você começa a tratar com quem está em volta, a família, muitas vezes a família vai sendo tratada para saber lidar, né? É como se estivesse assim, preparando o terreno. Eu brinquei com a história da terra fértil. Se a terra não for tão fértil, você não vai pôr adubo? Você não vai regar? Então, você tem que ir preparando o terreno. E aí é uma dificuldade muito grande da família conseguir sofrer junto, né? A ideia da família, na maioria das vezes, se nós estamos dizendo que nós não conseguimos sofrer, não é só quem se torna dependente. Os familiares também. A família, né, sofre junto. Sofre junto. E muitas vezes você não está dando conta, não é que não quer sofrer, você não está dando conta de sofrer junto. Isso é muito difícil mesmo, mas é necessário. Porque se você vai sofrendo junto, mas junto mesmo, bem próximo, você vai vendo o momento certo, talvez de oferecer ajuda, nem de pedir ajuda. Você vai ver como que eu vou entrar na história dessa pessoa. Você tem que ter uma escuta, não precisa ser psicólogo para isso. Você tem que ter uma escuta de achar o momento certo. Uma escuta sensível. Sensibilidade. Você falou a coisa correta, né? Mas e no caso, Lúcio, eu queria pedir sua opinião nesse caso. Quando o dependente químico não quer de jeito nenhum tratar, não reconhece que tem uma doença, né? Porque isso é uma doença. Como que a família deve agir, então? A gente já falou de trabalhar junto, mas quais são as ações, na sua opinião, que ela deve tomar? A aceitação é muito difícil, né? Eu não aceitava. Eu bebo porque eu quero, eu paro a hora que quer. Parem de me chatear, deixa eu viver minha vida. E a vida vai passando e cada dia mais no fundo do poço. E a família vai sofrendo. A própria história da Ampare começa quando uma senhora, tendo um filho dependente, se uniu a outras senhoras, a outras famílias, e juntas lutaram para minar, para acabar com esse problema. Os dependentes juntos se tornam uma força, um dá força para o outro para continuar na dependência. Da mesma maneira, as famílias unidas, trocando experiências, dão força umas para as outras para debelar esse problema, para resolver o problema. Pedir ajuda é raríssimo alguém chegar e falar, eu preciso de ajuda. Eu posso até dar os toques. Os casos são bem variados, bem complexos. A pessoa pode até dar um toquezinho, alguém da família mais sensível, pegar, ele está pedindo ajuda, né? Normalmente, a pessoa tem que ser chamada, né, ser conversado. Você precisa, meu filho, você precisa se tratar. Isso que ele está falando é muito interessante. Eu falo com muito orgulho que esse momento que ele está citando, eu estava lá, eu sou um dos fundadores da Ampare também, não sei nem se você sabia disso. A gente falava muito, eu era recém-casado, nem filho eu tinha, mas prevenção é antes, né? E a gente falava muito nesses encontros desses familiares. Bom, eles têm a turminha deles, então nós vamos fazer a nossa turminha para saber lidar, porque nós ficamos reféns daquela coisa desconhecida e que eu quero longe de mim. Eu quero realmente longe de mim, mas se chegou perto, eu tenho que ter coragem de enfrentar. Né? Entrar na lama. Verdade. Bom, mudando um pouco o nosso assunto, de acordo com um levantamento recente feito pela Universidade Federal de São Paulo, as pessoas que sofrem esse problema da dependência química, muitas delas
sofreram violências durante a infância. E pessoas que sofrem violência durante a infância têm até, segundo o levantamento, 4 vezes mais chances de se tornarem dependentes químicos. Explica um pouco essa associação, Carlos, entre violência sofrida na infância e dependência química. Eu acho que eu nunca parei para pensar nisso, mas me veio aqui o seguinte: a violência, você está sendo tirado de você uma liberdade, você está sendo agredido por algum motivo, né? E eu sempre falo, o grande problema da droga é que a droga em si, o momento ali, é muito gostoso. Não adianta a gente vir com o discurso de que é horrível. O momento é gostoso. A pessoa que teve uma experiência tão ruim e tem o azar de, naquele momento, encontrar uma coisa mágica, aparentemente, que vai te tirar todos os seus problemas, esse é um risco muito grande, né? Eu estou trabalhando com o tema dos contos de fadas e as dependências, que eu comparo o conto de João e Maria com a dependência. Os meninos abandonados na floresta, perdidos naquele momento, encontram uma casa de chocolate. Ah, que maravilha! Tem coisa melhor naquele momento de fome, de frio, uma casa de chocolate. Desconfia. Tem alguma coisa que não vai dar certo, né? E eles ficaram prisioneiros. A dependência é isso, você perder sua liberdade, né? A dependência é tudo aquilo que você faz sem ter o controle da hora do início e término daquela ação. Se você estava sendo agredido e tem essa liberdade através de uma coisa artificial, mas que no momento, artificial para a gente está falando aqui. Você tocou num ponto interessante, pegando uma carona na sua analogia. E como que a gente faz para compartilhar com as pessoas que encontraram essa casa de chocolate, mas voltar em direção à floresta? Você, no caso, conviveu com pessoas também que sofreram do mesmo problema que você. Essa convivência com pessoas que sofrem esse problema é um passaporte para a libertação? Em primeiro lugar, eu quero falar o seguinte, sobre a violência. Eu fui extremamente feliz na minha infância. Eu morava no interior, em Pirapora, às margens do Rio São Francisco. Tive uma vida sensacional. Não tinha televisão naquela época, não tinha rádio. Menino de rua, brincando na rua, tá? O alcoolismo não fazia, não estava... Não na era sua vida. Minha proposta de vida não estava incluído o alcoolismo, né? Quem já está lá dentro, a maneira de sair é se unir com pessoas que querem se livrar, né? E juntos lutarem. Sozinho eu não consigo nada. Sozinho eu não consigo nada. É necessário que um grupo se una, troque experiências, um alerte o outro, converse com o outro, dê o ombro para chorar quando necessário, chore no ombro daquele que está ao seu lado, e um vai dando força. Nós, alcoólatras, costumamos falar assim: se você tiver vontade de beber, tudo bem, mas liga para mim que eu vou lá na sua casa, que nós vamos beber junto. Não é? Chegando lá, nós vamos conversar e vamos sair disso, né? Como o Carlos falou, é sensacional tomar uma cervejinha, tomar uma pinguinha, uma caipirinha. Não tem coisa melhor, né? Mas no meu caso, e no caso de muitos, se eu perdi o controle, se eu estou me destruindo, eu estou destruindo a minha família, eu viajo muito, que eu moro em Guarapari, passo nessa BR aí, às vezes eu paro num posto de gasolina, eu vejo um motorista tomando um copo de conhaque, depois pegando um caminhão e saindo para a estrada. O que pode acontecer, né? O álcool está comandando, e por ser uma droga lícita, autorizada, né? Ou lícita. É a pior das drogas. É a pior das drogas. Hoje em dia, se eu chegar na casa de um amigo, ele não vai me oferecer um café com pão de queijo, ele vai falar assim: eu tenho uma pinguinha aqui que é da melhor qualidade. E é um problema... Pode falar, Paula. Desculpa, é um problema muito comum, né? A gente vai percebendo que o assunto chega a ser tabu.
Essa mesma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo fala que 28 milhões de brasileiros têm algum parente que é dependente químico. Ou seja, mas ninguém fala sobre o assunto. É um tabu, todo mundo tem vergonha. Como que a gente poderia reverter essa situação, na opinião dos senhores? O estranho é falar em vergonha se nós entendemos que é uma doença. Nós estamos falando de uma doença. Isso está catalogado no CID. É uma doença. Eu vou ter vergonha de ser doente? É uma das poucas doenças que você vai falar que tem vergonha. Mas tem aí realmente um estigma. E principalmente o alcoolismo, né? Porque quando eu falei aqui, eufória é a pior das drogas, não é uma opinião minha, não. É uma droga que o efeito dela é um dos mais danosos que existe para o ser humano, né? Ela, para mim, ainda tem um detalhe que eu brinco, ela tem um efeito, é igual uma bomba relógio de efeito retardado. Porque crack, cocaína, essas coisas, é muito instantâneo. O álcool, a pessoa consegue viver aí anos tomando uma mergulhada. Uma pinguinha. Só um por dia. É incentivado, é liberado, mais do que qualquer coisa. É estranho para as pessoas, mas por que nem um pouquinho? Para vocês terem uma ideia, o Brasil é o 5º país das Américas onde ocorrem mais óbitos em decorrência do vício do álcool. A cada 100 mil mortes, Paula, 12 mil são decorrentes do álcool. Isso se deve talvez ao fato do álcool ser considerado uma droga legal, Carlos? Bom, é muito forte por isso, mas a questão intrínseca do álcool mesmo, tem estudos que provam que o álcool é uma das poucas drogas que transformam o ser humano num ser agressivo. Tá? As outras podem potencializar, as outras podem ter... O álcool transforma uma pessoa pacata num ser agressivo. Então, além desse agravante de ser... Eu acho que é muito pior do que ser autorizada, ser disponível. É incentivada. Estímulo, né? É feio. Você vê o Brasil, nós estamos aí, conseguimos não ter álcool nos estádios. Agora está uma briga que tem que ter. Então, quer dizer, é estimulado. O poder econômico é muito forte, né? Teve a discussão ali na entrevista, na matéria, sobre liberar ou não a maconha. Mas a questão, assim, liberar ou não, tem que pensar em muito mais coisas do que somente a questão, o efeito que vai fazer para fulano ou para ciclano, né? Porque tem muito mais coisa por trás disso. Né? Liberar, regulamentar, às vezes até é uma coisa que te dá um certo controle para você saber lidar com aquilo e não ficar marginalizado, mas é muito mais complexo, né? Porque o álcool, ele é regulamentado, só que principalmente no nosso país não é uma coisa séria, né? Tem a lei agora da bebida zero, como é que chama? Lei seca, né? As pessoas burlam de várias formas. É impressionante esse país nosso, como tem as melhores leis do mundo e, infelizmente, elas não são cumpridas. Verdade. Lúcio, hoje você se considera uma pessoa livre do vício? Olha, a minha doença, ela não tem cura, tá? Hoje, eu não fiz uso de álcool. Hoje eu estou livre. Amanhã é outro dia, por isso que eu vivo o hoje, só por hoje. Só por hoje eu não bebi. Completamente livre eu não estou. Eu tenho que ficar atento 24 horas por dia que eu sou um dependente. E se eu provar um pouquinho, né, acabou. Ninguém me aguenta mais. Né? E eu sei disso, tenho experiência com outras pessoas. Livre completamente eu não sou, não. E que conselhos, para finalizar, o senhor dá? Nós sabemos que conselhos são difíceis, mas que conselhos, em poucas palavras, o senhor dá para aqueles que ainda não experimentaram esses caminhos obscuros e que não devem experimentar? Eu vou trocar conselho por sugestão, tá? A sugestão que eu dou para os pais, principalmente, né? É muito normal no Brasil, é muito normal na minha região, crianças falarem assim, eu pergunto, você já bebeu alguma vez? Meu pai me ensina a beber, né? Eu bebo na minha casa, tá? São coisas totalmente erradas, né?
o álcool ele vai tomando conta da pessoa e quando a pessoa assusta já está lá no fundo do barril, como aconteceu comigo. É um ensinamento que não precisa ter, mas é um assunto tão importante que deve ser discutido na nossa casa, como nós discutimos o futebol, a moda que está aí agora, né? Eu acho que é muito importante isso. É importante lembrar, né, que para aqueles que estão querendo ajuda, há muitos recursos, né? Eu queria ressaltar que tem na FHEMIG, tem o órgão público que recebe dependentes químicos e seus familiares, e queria que o senhor convidasse, né, quem quer conhecer a Ampare, quem está precisando, como sim, que é? Sem dúvida, a Ampare, a Associação Mineira de Pais e Amigos para o Combate ao Uso de Droga, uso e abuso de droga e álcool, nossa sede é na Rua Cristina 786, no bairro São Pedro. Nós temos reuniões de famílias às terças, quartas e quintas e sábados, e reunião de dependentes também, onde na reunião de família são trocadas experiências da família e dos alcoólatras ou outros dependentes em outra sala. Esta edição do Espaço PUC fica por aqui. Participe, envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. E na próxima semana eu estarei de volta com mais uma edição do Repórter PUC. E eu volto na segunda-feira com um assunto que envolve uma gama de profissionais. Será que o Brasil sofre atualmente com déficit no número de engenheiros? Alguns especialistas e estudiosos estão dizendo que sim, outros, porém, afirmam que não. Não perca esse debate, eu espero por você. Obrigado e até lá. Obrigada pela companhia e até a próxima.